Glória a Deus. Ali. Diz assim o texto sagrado: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. ênfase aqui, irmãos, para aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Continuando: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Jesus está falando aqui, irmãos, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aí, irmãos. Irmãos, este é o nosso fio nuclear do ano de 2026, edificando, construindo sobre a rocha. E aqui o Senhor Jesus está concluindo, na verdade, o Sermão da Montanha. Mas esta poderia ser a conclusão de toda a Escritura Sagrada, porque a palavra do Senhor diz que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa repreensão em justiça, para que nós sejamos exortados, para que nós sejamos animados pelo Senhor através da palavra, e para que haja fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Então a conclusão de toda a Escritura poderia ser esta: Jesus está falando aqui que aquele que pratica, que coloca em prática o seu ensino, ele é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. E diz a palavra, irmãos, que vieram as chuvas, subiu uma inundação, veio um temporal, ventania mesmo, e combateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. A vida muitas vezes vai bater em nós, virão dramas, vicissitudes, problemas, momentos difíceis, angustiosos, mas se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, nós permaneceremos firmes. Todos nós, irmãos, passaremos pela morte, enfrentaremos a morte, e neste momento nós precisamos estar preparados, precisamos estar firmes, porque esse é o momento onde a inundação bate com ímpeto sobre a nossa casa, e aqueles que não tiverem a sua vida edificada no Senhor vão perecer, como aquele homem insensato, aquele homem louco que construiu a sua história, construiu a sua vida sobre a areia. E quando vem esses momentos difíceis, quando vem esse tempo difícil, e o tempo difícil vem para todos nós, e ele bate forte, bate com ímpeto contra a nossa casa. Jesus não quis, irmãos, que nós ficássemos enganados, pensando que se nós viermos para Jesus e estivermos em Deus, a nossa vida vai ser um mar de rosas, um jardim agrinaldado de flores. Não, Jesus nunca nos iludiu desta maneira, pelo contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa série de mensagens sobre edificando sobre a rocha, e vamos estudar, irmãos, este sermão da montanha, cuja conclusão é esta:
Então vamos começar este sermão, vamos estudar sobre este sermão, porque ele é muito importante para nós. Nós estamos em construção, amém, irmãos? Então vou colocar aqui o meu capacete, aleluia, porque também a palavra do Senhor diz que nós devemos vestir o capacete da salvação, aleluia, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa vestir o capacete da salvação. Nós estamos em obras, diga para ele, nós estamos em obras, aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, nós vamos estudar então aqui uma palavra muito importante, que é este sermão de Jesus, o sermão da montanha, que ele conclui desta maneira, falando que praticar tudo que ele diz é construir a nossa vida e a nossa existência sobre a rocha. O sermão do monte, ele começa em Mateus capítulo 5, ele abrange o capítulo 6 e todo o capítulo 7 do livro de Mateus. Também encontramos o sermão da montanha no livro de Lucas, mas nós vamos ficar aqui em Mateus, porque Mateus ele traz a versão mais detalhada do sermão da montanha, mais completa. O sermão do monte fala muitas coisas práticas. O sermão do monte ele é muito abrangente. O sermão do monte fala sobre dinheiro, fala sobre casamento, fala sobre o seu jeito de falar, porque Jesus está preocupado com os mínimos detalhes das nossas vidas. O seu falar, seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que for além disso é de procedência maligna. Jesus está preocupado com como você gasta o seu dinheiro. Jesus é tão prático que ele está preocupado, irmãos, que você tenha uma vida de santidade, uma vida de pureza sexual. Mas ele não apenas fala para nós termos pureza sexual, ele nos ensina como ter pureza sexual. Ele é um discipulador perfeito. Jesus nos dá dicas. Jesus não apenas fala, não faça isso, mas ele nos ensina como não fazer, e ele nos ensina como fazer as coisas que ele pede no sermão da montanha para que nós venhamos fazer. É discipulado mesmo. É muito prático, irmãos. Por isso que aqui na igreja nós sempre falamos para os irmãos que nós primamos por um evangelho, uma teologia prática, não meramente filosófica, mas que seja prática, porque o propósito do Senhor Jesus é a nossa modelagem, é que nós verdadeiramente nos tornemos semelhantes a Ele. E quando Jesus diz, por exemplo, no sermão da montanha, se o teu olho direito te faz tropeçar, aqui a tradução mais precisa é, se o teu melhor olho, mas eles traduziram se o teu olho direito, né? Se o teu melhor olho, o olho que você enxerga melhor, te faz tropeçar, arranca-o. Jesus está dizendo com isso, irmãos, para nós sermos radicais. Quando você percebe que alguma coisa se aproxima, que o pecado se aproxima, então você precisa ser radical. Você está vendo a coisa chegar, seja radical. Então o sermão da montanha é muito prático, ele traz para esse lado prático mesmo, irmãos. O sermão da montanha é muito poderoso, porque Deus enviou o seu Filho, Jesus se encarnou e Jesus é Deus, e as pessoas viram o extraordinário, Deus feito gente, Deus caminhando ali diante dos seus olhos. Mas o Antigo Testamento também é extraordinário, porque nós temos um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que escreveu e revelou a sua vontade em tábuas de pedra, um Deus que ordenou que Moisés escrevesse, que ordenou que Josué registrasse e escrevesse. Nós temos um Deus que se revela, mas mais do que isso, irmãos, Deus se fez gente, Deus veio estar conosco, e isso por si só já é o fato mais extraordinário da história da humanidade, mas ele ainda foi além. Esse Deus feito gente, ele prega, ele ensina, e nós podemos ter aqui no Sermão da Montanha um ensinamento do próprio Deus encarnado, que falou, que pregava. E então, irmão, se você tem dúvida de quem Deus é, ou se você tem dúvida da vontade de Deus para a sua vida, você não deveria ter, porque Jesus nos revelou no Sermão da Montanha a vontade de Deus para nós.
de uma maneira prática, simples, clara, que todos nós podemos entender. O Sermão da Montanha é como um retiro com Jesus, e o tema desse retiro é a vontade de Deus. Jesus reuniu ali os discípulos, eles já chegaram a ele, chegou também a multidão, e então de forma bem didática, ele disse para eles: agora eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês qual é a vontade de Deus. E não é difícil compreender, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 2, o irmão que está nos auxiliando pode abrir ali para os irmãos nos acompanharem. Mateus 5, versículo 1 e 2, o Sermão da Montanha começa desta maneira: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Irmãos, esta não é uma pregação, não é um sermão do apóstolo Paulo. Nós amamos o apóstolo Paulo, e Paulo também é a escritura sagrada. Não é um sermão de Pedro, este não é um sermão de Elias, não é um sermão de Moisés. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus, e Jesus conhece a vontade do Pai. Este sermão do monte, ele traz para nós uma revelação da vontade de Deus, saindo da boca do próprio Senhor Jesus. E o sermão do monte são os padrões do reino de Deus. Jesus é o rei do reino de Deus, e Jesus agora vai declamar os padrões do seu reino. No meu reino é assim. E hoje, irmãos, nós percebemos que está muito na moda, né? As pessoas falarem sobre o reino. Eu sou do reino, eu trabalho para o reino, eu sirvo ao reino, e tudo que você coloca reino, vende bem. Mas será que você conhece a constituição do reino? Será que você conhece as leis do reino? Porque reino fala de governo, e o governo é de Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor do reino, e esse reino tem uma lei, que é a lei de Deus, e essa lei é manifesta aqui. Este também é um manifesto de Jesus sobre as leis do reino de Deus. Muitas vezes as pessoas falam: eu sou do reino de Deus, mas estão vivendo segundo os padrões do reino de Satanás. O reino de Deus é um reino organizado, e ele tem padrões. Jesus aqui vai contar para nós os padrões do seu reino, e é muito importante, irmãos, que eu e você, que nós como igreja nos interessemos, não só por ensinar, mas inclinemos os nossos corações para aprendermos sobre isto na igreja. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 8 diz assim: então ouvi uma voz como de numerosa multidão. Os irmãos estão acompanhando aí? Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 19, versículo 6, irmão. Apocalipse 19, versículo 6, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa é uma palavra profética, irmãos, é algo que está por vir. Apocalipse. E aí continua no versículo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Sermão do Monte, portanto, irmãos, ele nos prepara para os últimos tempos. Ele nos prepara para a vinda do nosso Senhor Jesus. É como se Jesus nos desse o vestido para o casamento, e nós precisamos vestir o casamento. Inclusive tem uma parábola falada por Jesus, que houve umas bodas, e dentro daquelas bodas havia uma pessoa, um convidado, um homem ali ou mulher, que não estava vestindo as vestes adequadas, as vestes nupciais. E porque ele não estava adequadamente vestido para aquela ocasião, ele estava
desonrando o Senhor daquela casa, ele estava desonrando aquele casamento, ele estava desonrando aquelas bodas. E o texto se conclui, irmãos, com uma visão clara do inferno, quando Jesus diz assim: tirem este homem que não está vestido com vestes nupciais e lancem-no nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, as roupas são dadas e Jesus está aqui no Sermão da Montanha nos dando estas vestes e nós precisamos vesti-las. E estas vestes, segundo o texto que lemos ali, foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Jesus disse: brilhe as suas obras diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A roupa, quando é branca, tão branca, irmãos, ela chega a ser resplandecente. Assim são os atos de justiça dos santos. Nós não podemos esconder uma cidade colocada sobre uma montanha, ela está lá, as pessoas veem. Nós não podemos acender uma vela, e colocá-la debaixo de uma vasilha, não, é no velador, para que ilumine toda a casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O Sermão da Montanha nos prepara, irmãos, para os últimos dias. Também em Mateus capítulo 24, nós temos um outro discurso de Jesus, que não é para nos preparar internamente, espiritualmente, para esse encontro, mas é para que nós venhamos discernir o tempo, os dias, e todas estas coisas que estão escritas neste outro discurso de Jesus de Mateus 24, já estão se cumprindo, irmãos. Então certamente Jesus está às portas, e nós precisamos nos ataviar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos vestir de santidade. Às vezes as pessoas digam: está chegando o final dos tempos, isso bota medo, irmãos? Mas nós não precisamos ter medo, pelo contrário, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que amam a sua vinda. Amém, irmãos? As pessoas ficam, vou estocar comida, vou entrar na academia para ficar bem preparado fisicamente para fugir do anticristo, várias ideias, irmãos, mas na realidade o que nós temos que fazer mesmo, irmãos, é nos prepararmos espiritualmente para que você possa resistir, para que você possa permanecer firme. Nós não sabemos, irmãos, se nós vamos passar pela grande tribulação, ou pela tribulação, depois pela grande tribulação, ou não. Esse é um tema controvertido. Como bons pentecostais, nós acreditamos que seremos arrebatados antes, mas a igreja que não for bem preparada vai ficar para trás, e eles vão ter uma outra chance, eles vão passar pela grande tribulação. Então, de qualquer modo, é importante que você esteja bem preparado, ou para ser arrebatado, ou para resistir, irmãos, porque virão chuvas, virão temporais, virão tempos difíceis, e esses tempos difíceis combaterão com ímpeto contra esta casa, e esta casa precisa estar edificada sobre a rocha. É importante você entender que quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Quem está pregando aqui, irmãos, não é o pastor Alex. Esse é um sermão do próprio Senhor Jesus, e Ele não apenas nos exige que nós obedeçamos a palavra de Deus, mas através da sua graça, Ele nos capacita e nos empodera para que nós consigamos obedecer a sua palavra, porque o Sermão da Montanha é um padrão muito elevado, irmãos. Por exemplo, não matarás, vocês ouviram, Jesus diz assim: vocês ouviram que os antigos diziam: não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém de vocês odeia a seu irmão, você já é assassino. E aqui muitos são pegos, muitos já percebem aqui que não estão aptos, irmãos, já no começo do Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo, se você odeia o seu irmão. Então, irmãos, muitas vezes nós somos muito odiosos, e às vezes você é odiosinho, tem odinho de um, odinho do outro. Irmão, certamente se você não parar com isso, você vai ficar. Certamente a palavra sobre você, se você não parar de ser odiosinho, grande será a sua ruína. O padrão de santidade e de justiça de Jesus aqui é muito alto.
Se você ler os seus mandamentos e de repente você ficar de boa, depois de ler o Sermão da Montanha, certamente você leu errado, irmãos. Porque o Sermão da Montanha é o tipo de leitura que a gente lê e na maioria das vezes a gente fica reflexivo, meio cabisbaixo, porque o próprio Espírito de Deus produz uma tristeza no nosso coração que vem de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então existe uma tristeza que é saudável, e não tem como ler o Sermão da Montanha e não ficar reflexivo, não tem como ler o Sermão da Montanha e ficar tranquilo, ficar de boa. O Sermão do Monte nos condena. O Sermão do Monte fala de oração, fala de perdoar, fala de sim, sim e não, não. E o que nós temos que entender aqui, irmãos, é que Jesus está falando isso conosco. Jesus quer nos discipular, Jesus quer nos levar a obedecer à vontade de Deus. Nós lemos o Sermão do Monte com a moldura da graça. É a única maneira, porque é a graça de Deus que nos capacita a cumprirmos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é realmente muito difícil, e se nós olharmos com os olhos da carne, da capacidade humana, verdadeiramente nós vamos pensar, não tenho capacidade, eu não cumpro isso aqui, eu não vivo isso aqui, ou eu não concordo com isso aqui. Mas mesmo que você não concorde, não viva, que você perceba que você não cumpre, deixe o seu coração aberto na verdade de que Jesus te capacita a cumprir. O Sermão da Montanha é difícil mesmo, irmãos, e o Sermão da Montanha é para aqueles que são nascidos de Deus, para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos, naquele encontro, com aquele mestre da lei, com aquele fariseu, Jesus disse para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Então, irmãos, praticar o Sermão da Montanha é um milagre. Praticar o Sermão da Montanha é pela fé. Nós devemos praticar pela fé. Por isso que quando uma pessoa apostata, e esse é um dos sinais dos últimos dias, muitos apostatarão da fé, na realidade ele está abandonando a prática das Escrituras Sagradas, para viver uma vida ímpia. Por isso diz a palavra do Senhor: nos últimos dias muitos terão comichão nos ouvidos e se cercarão de mestres segundo as suas concupiscências, apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Não precisa, a graça já faz tudo, a graça já perdoa, então nós não precisamos nos esforçar para santificarmos as nossas vidas, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Essa é uma mentira, meus irmãos. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus pela fé, precisamos buscar esta obediência, que é a obediência do Evangelho, a obediência da fé, porque através da fé, à medida em que você busca a presença de Deus, o próprio Deus te capacita com a graça capacitadora para que você obedeça o Evangelho, para que você consiga viver e praticar o Sermão do Monte. É dessa maneira. Às vezes a gente quer as coisas, mas nós não valorizamos as coisas de Deus, nós não buscamos a santificação das nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, você quer e almeja, talvez, pelos dons preciosos de Deus, mas você não dedica tempo buscando ao Senhor em oração. Você gasta mais tempo com a Netflix, com as mídias sociais, com a televisão, do que em oração. Então Deus está vendo que você não valoriza. E por que Deus te daria os seus dons preciosos, que são preciosos, se você realmente na prática não demonstra que aquilo é importante para você? Você não paga o preço nesse sentido, irmãos, de demonstrar para Deus o quão valorosos são os seus altares, o quão valorosos são os seus tabernáculos, buscando a presença do Senhor, buscando a unção,
buscando a capacitação e a graça para viver os mandamentos de Deus, através da fé, pela graça, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de grande confusão espiritual. Quando a gente fala na igreja sobre a vontade de Deus, o que as pessoas pensam? Geralmente as pessoas pensam: será que é da vontade de Deus eu casar e ficar solteiro? E realmente Deus quer falar sobre esses assuntos, e Deus quer participar desses assuntos conosco, mas aí você já está construindo a casa sobre o fundamento. Mas primeiro tem o fundamento, e o fundamento é mais importante, a vontade de Deus no fundamento é mais importante. E muitas vezes essas são decisões nossas. Quando a gente pensa, para o casal ficar solteiro, você vai encontrar na Bíblia que o apóstolo Paulo disse assim: eu quero que vocês fiquem solteiros. Eu digo para vocês, não casem, fique solteiro, porque se você ficar solteiro, você vai poder fazer como eu, servir ao Senhor integralmente, porque eu, como solteiro, não preciso me preocupar, se me pegarem aí numa perseguição, ou vierem contra mim, me lançarem numa prisão, ou me açoitarem, ou fizerem qualquer coisa, até me matarem, não tem problema, porque eu estou servindo ao Senhor. Mas se eu tiver uma família, e aí eu vou ter que me preocupar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, aí fica difícil. E aí o apóstolo Paulo diz assim: mas se você não consegue viver, se não estiver abrasado, então, se for para ficar abrasado, então se case. E aí você avalia, sabe uma coisa, Senhor, é melhor eu casar mesmo, aleluia, vou achar uma irmã amiga aí, vou casar para eu não pecar, né, aleluia. E isso é de Deus, irmãos, então a gente vai vendo isso. Mas as pessoas pensam que estas decisões simples da nossa vida é que são a vontade de Deus. Se é para eu fazer uma faculdade ou não, se é para eu ser um empreendedor, construir uma empresa ou não, se é para eu fazer medicina ou direito, o que eu vou fazer da minha vida. E essa crise na igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a vontade de Deus para vós é esta: a vossa santificação, diz o Senhor. E as pessoas pensam que sucesso irmãos, sucesso ministerial, dons, muitos seguidores, e a gente pensa que isso aí é que é ter sucesso na vida, mas sucesso mesmo na vida cristã é a santificação, e esta é a nossa carreira. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé, aleluia, ele não apostatou, ele guardou a fé. Tem uma carreira espiritual, e essa é a nossa carreira espiritual, esse é o nosso chamado, irmãos, a carreira da nossa santificação. E eu fico imaginando assim, quando eu me tornar velhinho, eu quero me tornar um velhinho bem santo, irmãos, bem legal, que tem até uma luz ao redor de mim assim. É isso que eu imagino, e é isso que nós devemos ambicionar, irmãos, porque a palavra do Senhor tem uma promessa quanto a isso, mas nós precisamos ser intencionais, amar estas coisas. A palavra do Senhor diz que Deus vai nos levar até o fim. Está escrito: aquele que começou boa obra, aleluia, boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém? Eu gosto muito quando no curso do Casados para Sempre, assim, eles têm aquelas plaquinhas, né? Estamos em obras, porque é isso mesmo, irmãos. Nós precisamos trabalhar na nossa espiritualidade, na nossa santificação. Como você quer estar daqui a 10 anos? Qual é a sua ambição? Você tem, por acaso, esta ambição espiritual? Daqui a 10 anos eu quero estar mais santo, quero controlar melhor a minha língua, quero aprender a doar mais, eu quero ter mais prazer no meu casamento, mais pureza dentro do meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu quero ter mais pureza nos meus relacionamentos, eu quero ser menos altivo, mais humilde, mais simples de espírito. Eu quero servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu quero estar em sua presença e crescendo em santidade, porque se você não estiver crescendo em santidade, não se iluda, irmãos, você não está estagnado, você está andando para trás.
Antigamente, há um tempinho atrás, havia um temor na igreja. E o Sermão da Montanha fala de nós não falarmos mal, não amaldiçoarmos, não maldizermos com os nossos lábios as pessoas, seja quem quer que seja. E havia um temor na igreja. E às vezes numa conversa ali, alguém, caía numa tentaçãozinha e falava mal de alguém. Mas depois ia para casa, não conseguia nem dormir, irmãos. E depois procurava aquele irmão com quem estava conversando e dizia: irmão, me arrependi tanto, não consegui nem dormir, porque a gente estava conversando lá e eu falei mal daquela pessoa, e eu me arrependo, porque eu pequei nessa hora ali, então me perdoe, irmão. Não é isso que a gente tem que fazer em Cristo Jesus. Hoje não tem mais isso, irmãos. Hoje as pessoas, mesmo dentro da igreja, muitas vezes mentem, mesmo cristãos. Não tem problema. Mesmo cristãos, irmãos, tratam mal os irmãos, tratam mal o cônjuge dentro de casa. E o Sermão da Montanha fala sobre crítica, que se você ficar criticando, você pode não ir para o céu, irmãos. Eu estou aliviando aqui as palavras de Jesus. Se você ler, você vai perceber. Ficar criticando o tempo todo, você talvez seja reprovado por Deus. E as pessoas estão se tratando mal assim dentro de casa, e fazendo estas coisas numa boa, não dói mais, porque a gente não tem mais a santidade de Deus como alvo da vida. E o propósito eterno de Deus, irmãos, é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Não muitos filhos de qualquer forma, mas filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós, filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Esse é o alvo da vida cristã: obediência, santidade com Deus, com os mandamentos de Deus. E hoje em dia as pessoas estão confusas. Quando nós falamos a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que o fundamento de tudo é para viver e não termos uma vida vazia. É uma vida de santidade. E o que tem que vir à sua mente são os padrões de Jesus, na forma como você se relaciona, na forma como você gasta o seu dinheiro, na forma como você vive, como você trata, como você reage. E o Sermão da Montanha é muito prático. Jesus está preocupado com as pequenas coisas da vida. Não se trata, irmãos, de cultura religiosa, de você vir para a igreja e aprender os jargões religiosos, ou como que tem que se vestir, a roupa tem que vir até aqui, o cabelo até ali. Não tem nada a ver com isso. O resumo do Sermão do Monte, vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 48, abra lá fazendo favor, irmão, Mateus 5, 48, esse é o resumo do resumo, irmãos, do Sermão do Monte. Mateus 5, 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a vida cristã, esse é o nosso chamado, sermos semelhantes a Jesus. E é claro, irmãos, que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas existe um alvo, e nós precisamos ir na direção deste alvo de forma intencional, buscando o Senhor, buscando nos parecermos com Jesus, buscando o Deus perfeito. Ele é o alvo e Jesus é o caminho. Deus é santo, puro, bom, perfeito. Mas sabe por quê? Hoje as pessoas não estão mais interessadas na santidade.
porque nós não conhecemos o Deus Santo, nós não conhecemos a perfeição de Deus, por isso que a gente faz tudo de qualquer jeito, por isso que a gente não tem excelência, nós não temos excelência no ministério, nós não temos excelência na nossa jornada de santificação. Nós achamos que Deus aceita e vai aceitar qualquer coisa, mas é um engano, irmãos. As Escrituras deixam claro, Deus não vai aceitar. Isso aí é do Velho Testamento, agora mudou a lei, esse testamento acabou, agora é só amor, Jesus entende, né? Você peca e diz, Jesus entende que eu não sou perfeito, e etc, irmão, você precisa buscar de todo o teu coração. O Shema Israel diz isso, busca Israel, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aí fica claro para Deus, que você tem como alvo, fim, objetivo, o Senhor, você está caminhando para um Deus santo, irmãos, e aí o que te falta, a graça de Deus te capacitará, mas se você não se esforça em nada, irmãos, você acha que Deus vai te ajudar, para que você consiga praticar os seus mandamentos? Ele é o nosso Pai Celeste, Ele é o alvo, Ele é perfeito, Ele é bom em tudo, Ele é maravilhoso, e Ele é o nosso padrão. 1 Tessalonicenses 4,3 diz, pode abrir aqui, meu irmão, 1 Tessalonicenses 4,3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 Pedro 3,11, vejam, irmãos, como o Sermão da Montanha nos prepara para os últimos dias. 2 Pedro 3,11, Pedro diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, em algumas versões diz destruídas, todas estas coisas hão de ser destruídas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, irmãos, nós precisamos acelerar a nossa jornada de santidade. Esse é o primeiro ponto do Sermão da Montanha. Você precisa se interessar pela sua santidade. O segundo ponto, o Sermão da Montanha é a constituição do reino. O reino tem uma constituição, tem um manifesto. Nós estamos vivendo no fim de uma era, não é fim dos tempos, o fim dos tempos, não, é o fim de uma era, e o início de uma outra era, onde Jesus vai reinar. Jesus vai inaugurar o reino de Deus, e estas serão as leis do reino de Deus, e isso não vai mudar, irmão. O Sermão da Montanha traz aqui para nós as leis do reino de Deus, e nós temos que viver o Sermão do Monte. No reino de Deus não vai ter divórcio, o Sermão do Monte fala sobre isso. No reino não vai ter impureza sexual, o Sermão do Monte fala sobre isso. No reino não vai ter mentira, no reino não vai ter ódio contra o irmão, não vai ter, irmão. Se você fica toda hora, qualquer coisinha, odiosinho, saiba, no reino de Deus, você não estará. Então se arrependa, se converta, pratique o Sermão do Monte. Os teólogos, eles dão uma explicação que o reino de Deus tem o já e o ainda não. O já, porque Jesus disse, se disserem para vocês, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus acolá, não creiais, porque o reino de Deus está dentro em vós, porque vocês obedecem, vocês vivem, vocês se santificam. Mas o reino de Deus ainda tem o ainda não, que é quando o Senhor voltar, todo olho o verá, toda boca confessará, todo joelho se dobrará, aleluia, diante dele. Terceiro ponto do Sermão da Montanha
é que o Sermão do Monte é uma contracultura. Mateus 6,8. Diz assim Mateus 6,8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Não se assemelhe a eles. Jesus, no Sermão do Monte, diz para nós não sermos como os fariseus, aqueles religiosos hipócritas. Então, irmão, não seja um cristão hipócrita, fariseu, religioso. Deus se agrada da verdade do íntimo. Mas também ele diz: não se assemelhem com esse mundo, não se pareçam com esse mundo. Essa é a vida cristã. Ele não quer que nós venhamos nos parecer com os pagãos. E aí, irmãos, o cristão é diferente de tudo, é extraordinário. O nascido de Deus, ele tem que ser extraordinário, é o elemento do extraordinário. Quando você vê uma pessoa e você olha para ela, meu Deus, é Jesus, é Jesus, e ele manifesta, ele não só proclama com os lábios, mas ele manifesta com a sua vida a glória de Deus. Ele é uma candeia colocada no velador. Essa é a vontade do Senhor para nós. Quando você olha para uma pessoa e diz: meu Deus, como que pode? Como que você consegue estar tranquilo? Como que você consegue estar em paz, com tudo caindo desse jeito ao redor de você e na sua vida, e você está firme? É o extraordinário. Nós vemos o extraordinário de Deus quando entrevistamos as crianças, irmãos. Se nós formos ali atrás e perguntarmos para as crianças ali no culto infantil hoje, e falarmos para ela: olha, você conhece alguém que era mau, muito mau, e que fazia tudo errado, e que agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura, é uma pessoa transformada, é uma pessoa diferente, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal? Você conhece alguém assim? Muitas crianças ali vão levantar a mão: eu conheço, tio. Quem? O meu pai, a minha mãe. Porque eles viram o testemunho da conversão dentro das suas casas. Esse é o extraordinário do cristão, irmãos. Isso é o elemento extraordinário, a vida de santidade, a vida extraordinária. Nos últimos dias as trevas vão piorar, o mundo vai piorar. Em contrapartida, a igreja é chamada para andar contra o mundo. Veja, Mateus capítulo 5, versículo 3 a 10, fala dos bem-aventurados, né? E aí vai dizer: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Tudo diferente do mundo. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Isso não tem nada a ver com o mundo, porque para o mundo ser feliz, ser bem-aventurado é o que tem dinheiro, é o gargalhão, não é o que chora, é o gargalhão. Feliz é o rico em espírito. E eu estava lendo, irmãos, uma reportagem hoje à tarde do Descende, que aconteceu agora. Eu estava lendo essa reportagem do Descende, e o pastor Rick Warren no Descende, ele orientou os jovens que eles precisavam de algo maior do que eles mesmos para viver. Só você mesmo não é um bom motivo para você levantar todos os dias pela manhã, dizia o pastor Rick Warren. Você foi feito por Deus e Ele te ama de maneira incrível. Você foi feito para Ele, dizia o pastor. E até que você entenda isso, a vida não vai fazer sentido. E o pastor Rick Warren falou com os jovens lá no Descende. E ontem, irmãos, nós tivemos o nosso próprio Descende aqui em Caçador. Aleluia! Oramos das 7 da manhã até as 8 da noite, e foi tremendo, amém? Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. E ele falou, o pastor falou com os jovens sobre o conceito de vida boa, citando a Califórnia, o estado em que ele vive, que é próximo de Hollywood. Segundo ele,
Na visão cultural da região, uma vida considerada ideal costuma estar associada a 3 coisas: boa aparência, bem-estar emocional e conquista de bens materiais. Só que ele disse algo tremendo, irmãos, para os jovens lá no Descende. Existe um problema com essa vida boa. Ela não é boa suficiente. Você foi feito para mais do que isso. Você foi feito para algo melhor e superior. Você foi feito para Deus, e o teu Deus é um Deus santo. Então você precisa se santificar ao Senhor, ser santo para o Senhor. Por exemplo, irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Como é que vai ser bem-aventurado um cara desse? O pessoal só briga, é só rixa, é só competição. Mas ser cristão é romper com a cultura do mundo, é uma contracultura ao mundo que está aí. E é maravilhoso que o Sermão da Montanha começa com: feliz é o pobre de espírito. Em algumas versões, feliz é o humilde, mas a melhor tradução é pobre em espírito, porque no original tem 2 palavras para pobre. Uma delas é uma pessoa que é pobre, mas ela consegue se subsistir, ela é pobre, ela tem carência, dificuldade, mas ela consegue se sustentar. E outra palavra para pobre é uma pessoa que é pobre ao extremo, ao ponto de ser dependente. Ela não subsiste sozinha, ela depende. E esse é o pobre aqui que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E esse é o evangelho, irmãos. Pobre em espírito é aquele que sabe que não há nada bom que vem dele. E ele sabe, ele reconhece isso diante de Deus. E essa é a porta do reino, irmãos. Quando eu reconheço: Senhor, eu sou um miserável, eu sou pobre de espírito, e eu dependo inteiramente da tua graça. Frente ao Sermão da Montanha, eu vejo quão miserável, pecaminosa, torpe, errada, torta é a minha vida, e eu preciso da tua graça. E essa palavra, irmãos, ela traz para nós o convencimento do pecado, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque não ficará impune, irmãos. Então, pobre de espírito é a porta do reino, porque ele não é um arrogante: eu não preciso. Não, eu preciso, eu não posso me salvar sozinho. E então ele se arrepende: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o novo nascimento espiritual. É necessário nascer de novo, e a porta do reino é o arrependimento, a porta do reino é a pobreza espiritual daqueles que sabem que não são nada. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Esse é o evangelho. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o padrão do mundo. O mundo diz: você tem que subir. O evangelho diz: você tem que se arrepender, você tem que descer à casa do oleiro, você tem que ser quebrantado diante de Deus, você tem que servir. E é tão lindo, né, irmãos? Na teologia, porque as nossas músicas que nós cantamos aqui na igreja são teológicas, e a gente canta: Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero me humilhar, eu quero servir, eu quero perdoar. Mas quando o vizinho pisa no teu calo, você quer subir em cima dele. É bonito, né, irmãos? Na letra da música, na teologia, mas a prática é outra coisa.
a vida cristã. Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus diz que há uma cruz para você carregar. Aquele que quiser ser meu discípulo, e o Sermão da Montanha fala isso, fala para aqueles que quiserem ser discípulos. E a palavra discípulo, irmão, foi muito bem traduzida para o alemão. Bonhoeffer e Lutero usam essa palavra, né? Discípulo no alemão é aquele que segue os passos de outro, caminhando nas suas pegadas, caminhando no seu rastro. Isso é ser um discípulo. E só os discípulos estão no caminho. Só os discípulos estão indo para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, vocês estejam lá comigo. O caminho para onde eu vou, vocês já conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tome sobre si o discipulado de Cristo, essa modelagem, esse desejo, esse alvo. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero